É preciso fazer um elogio, insistir no elogio, reforçar o elogio ao governo brasileiro nesse caso. O governo brasileiro se apresenta como conservador. É o desejo que esse governo busca de associação em termos de imagem. Sou um governo conservador. No caso da Venezuela, no modo como lida com a crise na Venezuela, está aí sim um governo conservador, usando a palavra conservadora que eu mais aprecio, que é prudência. O Brasil é o prudente nessa concertação. Vejam que os Estados Unidos está em território colombiano. Há um enclave norte-americano em território colombiano. Há uma interferência norte-americana autorizada pelo governo colombiano em território colombiano. Há uma questão, inclusive, de soberania, autonomia ali muito clara para mim, determinação, autodeterminação dos povos. No caso do Brasil, vejam que, para além da manifestação do vice-presidente, muito correta, e a manifestação de Hamilton Mourão é a manifestação de Jair Bolsonaro e é, portanto, a manifestação do Estado brasileiro, o Brasil não entrou na Venezuela, assim como não entraram no Brasil tropas ou agentes norte-americanos. O Brasil, como bem disse a Vera, aderiu à ajuda humanitária, colaborou para a ajuda humanitária, não está insensível, mas com um cuidado elementar, mas muito significativo. Queremos levar mantimentos, bens de consumo imediato para combater a miséria naquela ditadura? Venezuelanos, muito bem-vindos, venham ao nosso território com seus veículos e regressem a seu país. E aí a gente entra num ponto que me parece aquele que levará à queda do ditador Maduro. O cansaço e a quebra de legitimidade. As reportagens sobre abandono, deserção de militares são grandes, são crescentes. Nós temos esses reportes diários chegando. A Vera falou sobre isso agora há pouco. Me parece não, é obviedade, aquilo que segura o regime do Maduro hoje é o apoio das Forças Armadas. À medida que isso vá sendo minado, e tem uma coisa sobre militar em qualquer lugar do mundo. Militar é um representante do povo, de defesa do povo. Não existe militar que, diante do flagelo, vendo os seus passando fome, fique por muito tempo. A história mostra isso a favor do regime. A história da humanidade mostra isso. Então, me parece que paulatinamente, minando, cultivando o governo Guaidó, insistindo nesse governo paralelo, autodeclarado, para minar a legitimidade interna do Maduro ante os demais venezuelanos, somado à progressiva deserção de forças militares, me parece que aí, com o tempo, paciência, talvez não amanhã, talvez um pouco mais adiante, paciência, Maduro caia finalmente sem interferência militar. Isso é muito importante. E não é nenhuma discussão sobre as capacidades bélicas do Brasil, se o Brasil tem condições de enfrentar a Venezuela. Isso não importa. Importa o prejuízo que uma intervenção militar com adesão do Brasil teria para uma zona de fronteira. Lembrem, os Estados Unidos não têm fronteira com a Venezuela. O Brasil tem, a Colômbia tem. Um conflito militar na Venezuela é um problema humanitário também para o Brasil, porque o Brasil e a Venezuela em Roraima são integrados. As pessoas vivem em comunidade ali, vão para um lado e para o outro, comércio, fornecimento de luz, energia, tudo depende dessa relação. Então o Brasil tem que manter essa posição muito prudente, manifestada com absoluto êxito e clareza pelo vice-presidente Hamilton Mourão, com uma só ressalva. Por que falou em espanhol? Por que não falou em português, gente? O vice-presidente do Brasil